Fala, meus alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar então o nosso segundo trimestre 2020 de GPM. Turma, eu já tenho dito para vocês que nós estamos num momento diferente, um momento complicado. Estamos entendendo a situação que vocês estão passando aí nas residências de vocês, mas a vida segue, bora que bora. E dentro disso, dentro da nossa programação que nós tivemos lá no nosso início do ano, para o que nós passaríamos por IGPM, falaremos agora um pouco sobre símbolos nacionais. Eu vou fazer um apanhado histórico, porque vocês sabem que eu gosto de história, sobre como chegamos a esses símbolos nacionais, um pouco sobre as nossas constituições, sobre a nossa Constituição Federal de 88, o caminho que nós percorremos para chegarmos até aqui, para antes de entrar especificamente no assunto símbolos nacionais. Depois nós vamos dar continuidade com isso, vamos estudar um pouco sobre o processo de independência, né? Já fizeram o trabalho sobre o hino da independência e nós vamos nesses assuntos aí enquanto nós não podemos estar marchando lá no pátio na nossa ordem unida. Vamos começar então. Disciplina de GPM, oitavo ano B, segundo trimestre de 2020, símbolos nacionais. Como eu disse para vocês, antes de eu começar os símbolos nacionais, eu quero que vocês tenham um pouco de uma visão mais ampla do que nós entendemos por Estado. Não Estado, unidade federativa, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas sim Estado-nação. Eu quero que vocês tenham essa visão, que vocês entendam alguns conceitos sobre pátria, nação, país, porque isso serve para a vida de vocês, tá, alunos? Não só para a nossa matéria de GPM. Vamos lá então. O que é elemento constitutivo do Estado? Existem alguns elementos que precisam estar presentes para que nós possamos ter um Estado-país, para que nós possamos ter um Estado que seja reconhecido internacionalmente. Um desses nossos elementos que nós precisaremos, eu sou homem, só sei fazer uma coisa cada vez. Se eu pegar a caneta, eu não sei falar, então agora sim. É o povo, que é diferente de população. Povo é diferente de população. Povo, senhores, são os nacionais, ou seja, os brasileiros natos que nasceram aqui ou que nasceram dentro daquilo que a Constituição prevê que seja um brasileiro nato. Não vou entrar no mérito porque é muito complexo para a cabecinha de vocês de oitavo ano, mas os brasileiros natos ou naturalizados, estrangeiros que adquiriram a nacionalidade brasileira. Isto é povo para o conceito de elemento constitutivo de Estado, o que é diferente de população. Eu não vou escrever inteiro aqui porque é ruim escrever com mouse. Mas é diferente de população. População são todas as pessoas que vivem dentro do território brasileiro, nacionais ou estrangeiros. Alemães, por exemplo, que é a nossa região, né, que tem uma colonização alemã, italianos. Então, os estrangeiros também são a população do país, mas o povo, que vai ser um elemento constitutivo do Estado, são os nacionais, que os nacionais são compostos pelos natos e naturalizados. Guardem isso, é importante, tá? Então, povo é diferente de população e povo é um dos elementos constitutivos do Estado. Outro elemento é o território. Território, senhores, ele é um tanto quanto complexo, existe até uma lei que define o território nacional, porque não são só as fronteiras que delimitam o nosso território. Nós temos também aqui o mar territorial, que também é considerado território, território fictício, né? Mas é território. O espaço aéreo correspondente ao nosso território também corresponde ao território brasileiro. Mas território é um espaço geográfico em que este povo e essa população, na verdade, o povo, residem.
Então, para que alguém seja considerado Estado, tem que ter um povo e tem que ter um território. E além disso, ele precisa ser também um governo soberano. Ou seja, que as suas decisões internas, que as suas decisões políticas e sociais sejam respeitadas internacionalmente, que tenha soberania dentro das suas decisões políticas tomadas internamente. Aquilo que o Brasil decidir aqui está decidido porque nós somos soberanos. Não somos mais colônia de Portugal. Não estamos mais vinculados a Portugal. Então, na verdade aqui, né? Errei, peguei na África, ó. Não somos mais colônia aqui da nossa querida e amada terra lusitana. Nós somos um país soberano, por isso que nós somos um Estado, Estado-nação. Então, para nós termos um país, nós vamos ver depois o que é país, né? Para nós termos um país, para nós termos uma nação, nós teremos que ter elementos que o constituem. Esses elementos são povo, território e um governo soberano, soberania. E o Brasil tem tudo isso. Certo? Vamos lá? Vou lá para frente então. Alguns conceitos aqui que vão complementar o que nós falamos. Conceito de nação, que é diferente de país. Olha só, nação, senhores, nação é muito a ver com características daquele grupo. Nação indígena é uma nação, mas eles são um país? Eles têm soberania? Não. Quer ver outro exemplo melhor? A Catalunha, que é uma região dentro da Espanha, uma região que luta por ter uma soberania, eles lutam por isso, né, para se desligar da Espanha. A Catalunha, lá onde o Ronaldinho Gaúcho já brilhou no Barça, onde hoje o Messi lá faz chover. A região da Catalunha, ela tem características muito peculiares dela, historicamente constituídas. A língua é diferente, costumes são diferentes. Eles têm uma nação Catalunha, mas eles são um país? Não, não são um país, porque eles não têm os elementos que o constituem. Eles têm um povo, eles têm um território, mas eles não têm uma soberania. Eles não têm um governo soberano que os representa internacionalmente. Então a Catalunha, ela pertence à Espanha, que sim, é quem o representa internacionalmente e quem decide as leis internas. Então, nação não é país. País é um conceito também geográfico, como eu falei para vocês aqui, né? As nossas fronteiras aqui podem ser considerado o nosso país, certo? É um conceito geográfico, um território geograficamente determinado que se associa a um país soberano como é o nosso. E pátria. Pátria também é diferente de país e pátria também é diferente de nação. Pátria, senhores, tem muito a ver com o sentimento. Pátria tem a ver com o sentimento de amor àquele território, amor à terra, o patriotismo. Então, pátria, embora esteja no nosso hino nacional, pátria amada Brasil, pátria amada Brasil. Então, Brasil, que seria o nosso país, né? A nossa a nação que, embora com extensões continentais tenham uma homogeneidade, falamos a mesma língua, temos costumes semelhantes, não iguais, semelhantes no país inteiro. Isso nos forma uma nação. Uma nação com suas diferenças, mas com os seus pontos de igualdade. Isso nos torna um país que a pátria representa este amor, esse sentimento, esse carinho. Por isso que pátria, ela é diferente de país, que por sua vez também é diferente de nação. Conceitos que eu quero que vocês guardem, que vocês gravem, porque eles vão ser importantes para entender outras circunstâncias depois. Tranquilo? Fechou, vamos que vamos. Aqui estão as nossas
constituições federais, então. O que é uma Constituição Federal, na verdade, né? Uma Constituição Federal, ela vai ser importante para nós. Deixa eu pegar aqui, ó. Organizar politicamente o nosso Estado. A gente já sabe o que é Estado e a nossa. Eita! Aqui, ó. E a nossa Constituição, ela organiza politicamente o nosso Estado. Grave isso aqui. A Constituição, ela organiza politicamente o nosso Estado. Nós tivemos já constituições que organizaram o nosso Estado de uma forma bem rígida. Constituições ditatoriais, constituições que trouxeram um caráter, uma roupagem muito ditatoriais. A nossa primeira Constituição, lá de 24, tinha o poder moderador, que estava acima dos outros três poderes, né? Porque ele moderava, ele decidia, era a última palavra. Ela organizava o sistema político e jurídico do Brasil à época. Então, uma Constituição serve para isso. E ela tem muito a ver com o caráter histórico ao qual ela foi elaborada, promulgada ou outorgada. Conceitos que vocês também têm que saber. Olha só, uma Constituição promulgada, eu vou fazer só abreviado aqui, promulgada é porque ela passou por um processo democrático, com uma Assembleia Nacional Constituinte, que são os representantes do povo, que dentro daquele contexto, daquela conjuntura do momento, promulgaram uma Constituição para organizar o Estado política e juridicamente. Então, uma Constituição promulgada tem esse caráter democrático. A Constituição outorgada, não. A outorgada, ela é imposta, ela é uma Constituição ditatorial. Não há uma discussão política e social sobre aquele documento. Simplesmente ela é outorgada. A de 24 foi outorgada. O imperador à época disse assim: que se faça uma Constituição que seja digna do Brasil e de mim, que seja também digna de mim. Então, se ela fosse digna do imperador, poderia ser promulgada, mas aqui apresentaram na Assembleia Constituinte, não foi digna do imperador. Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, famosa Noite das Garrafadas, e outorgou em 1824 a Constituição, a primeira Constituição do Brasil independente, que foi em 22, né, a proclamação da independência. E aí nós tivemos também em 37, a do Getúlio Vargas. Melhor, eu vou passar aqui, ó. Eu tenho elas aqui, ó. Aqui estão elas. De 24, que eu falei para vocês, ela foi outorgada. Aí, em 91, em 1889, o que aconteceu em 1889? Fala aí que você sabe. Houve a proclamação da República. E aí, após a proclamação da República, a ruptura do sistema político e jurídico aqui, ó, político e jurídico, com a ruptura, teve que criar uma nova legislação para organizar o Estado. E em 1891, então, foi promulgada a Constituição Republicana de 1891. Em 30, o Vargas toma o poder, né? Começa aí a Era Vargas. Ele fica de 30 a 32 sem Constituição, porque houve até uma revolta em São Paulo pedindo uma Constituição. E ele outorga, não, última forma, ele promulga em 34, ele promulga a Constituição de 34. Galera, olha só, eu só tenho 15 minutos para falar, eu vou parar o vídeo, depois eu faço outro, continuando daqui. Fechou? Valeu, já vamos dar continuidade.